Queridos, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de reino. O que é reino? Esse ano o tema do ano é buscando o reino de Deus. E aí quando a gente fala de reino, talvez muitos fiquem pensando o que é reino? O reino de Deus, mas o que é reino de Deus? Até para nós é um pouco fora de contexto, porque nós vivemos em um país democrático, né? Nós não somos um país regido por um rei. Mas existem países como Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita. Esses países são governados por reis. E eu anotei aqui uma definição do que é reino. Reino é um governo e autoridade exercida por um rei sobre uma região, um povo ou sobre as leis que ele criou. Do latim, regnum, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício e, de modo geral, hereditário. Então nós vivemos em um país democrático, mas nós somos parte do reino de Deus. Nós temos um rei que nos governa. E aí eu pergunto, quem é esse reino? Lucas 17, 20 e 21 diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: E esse reino, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Nós somos o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino. E nós somos chamados para expandir esse reino. Nós somos chamados para ganhar território. Eu estava vendo histórias, né, sobre reinos. O papel do reino, queridos, é governar e proporcionar aos seus súditos qualidade de vida, bem-estar social. E os seus súditos são incumbidos de aumentar esse reino. Quanto maior o reino, mais próspero. E quanto mais próspero, todos vão bem. O rei, os súditos. E aí nós somos esse reino. E nós somos chamados a expandir esse reino, queridos. No livro de Gênesis 1, 28, fala que Deus, né, lá no começo a gente vê que Deus criou a terra, Deus criou o Éden e Deus criou o jardim do Éden. E ele falou para Adão, lá em Gênesis 1, 28, E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, qual que era a vontade de Deus, queridos? Lá no começo, lá na fundação. Ele vinha toda a tarde com Adão. Eu fico imaginando que experiência, que diz o Paulo, experiência massa. Né? Toda a tarde Adão estava lá dando nome. Esse aqui está com cara de cavalo, esse aqui tem cara de vaca, uma galinha. E aí à tarde, né, eu imagino que ele tomava o seu banho e ia lá esperar Deus vir falar com ele. Então, todas as tardes Deus vinha a ter com Adão. E eles sentavam e conversavam. E eu fico, na minha cabeça, imaginando assim, Adão, a minha vontade é que você faça isso, vamos expandir e fazer aquilo, vamos fazer aquilo, tem tanta terra, tanto lugar para a gente fazer. Então essa era a vontade de Deus, que Adão expandisse o reino que estava nele, expandisse esse reino para todos os lugares com a vontade de Deus, expandindo com a vontade de Deus. Aí Adão cai no pecado, né, na desobediência, aí acontece tudo aquilo, a decadência do homem, aí a humanidade entra num processo de declínio, e aí Deus dá um reset na terra. Deus dá um reset na terra e ele chama a Noé. Então, quando as águas baixaram, queridos, Noé sai da arca e Deus diz para ele, frutifique, multiplique e encha a terra. Então nós vemos aqui que Noé ele perdeu o governo, mas ainda ele estava incumbido de multiplicar. Ele ainda estava incumbido de expandir o reino. Você vai expandir com a minha vontade. Em Gênesis, querido, 6, 8 e 9, diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estes são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Queridos, nós vemos aqui, nesses dois homens, que há um ponto-chave para que se expanda o reino de Deus. Esses homens andavam com Deus. Noé, ele achou graça aos olhos de Deus porque ele andava com Deus. Ou seja, Noé conhecia
a vontade de Deus. Então ele sabia o que Deus queria para aquela terra, para aquela nação, para aquela geração, para se expandir com a vontade dele. E a mesma coisa com Adão. Adão andava com Deus e ele sabia qual era a vontade de Deus. E aí Noé recebe essa missão. Né? Perdeu o governo, mas você vai frutificar e você vai multiplicar. Enche a terra com a minha vontade. Você sabe qual é a minha vontade, então vamos lá, vamos multiplicar. Trabalho. Queridos, aí o que acontece? Eles vão se reunir lá quando Nimrod vai construir a Torre de Babel. O que eles pensaram? Por que nós vamos sair loquear para esse mundo? Vamos se reunir tudo aqui, nós estamos bem. Vamos construir uma torre para que nós não morramos mais afogados. E vamos ficar sossegados, de boa na lagoa. Nós vamos gastar energia andando, expandindo para quê? Se nós estamos bem. Eles estavam pensando neles mesmos. Por que nós vamos sair? Aí, queridos, então, ao invés deles espalharem, eles se uniram. E eles construíram a torre. Aí, todos conhecem a história, Deus confundiu as línguas. E por força maior, eles foram obrigados a expandir. Eles foram obrigados a se separar. Então, o plano de Deus, querido, sempre foi encher a terra, expandir o seu reino com a vontade dele. Sempre foi expandir com a sua vontade. E esse chamado vem até nós hoje. Nós precisamos expandir o reino. Se nós hoje estamos aqui, foi porque alguém pregou o evangelho para nós. Foi porque alguém resolveu expandir, sair da sua zona de conforto e expandir o reino. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. E aí, nós vamos fazer como aquele povo lá em Babel? Não. Tá bom, já estamos com as cadeiras, já tem uma luz bacana, uma estrutura bacana, um forro acústico, já temos um som de boa qualidade. Vamos loquear por quê? Vamos ficar de boa. Já somos tudo conhecidos, já sabemos o probleminha que um ou outro tem. Vamos arrumar mais gente com problema para quê? Vamos ficar de boa. Queridos, mas esse é um pensamento errado. Nós precisamos expandir esse reino. Mateus 28, 19 e 20. Nós temos um dos mais importantes mandamentos do Novo Testamento, queridos. Um dos mais importantes mandamentos do Novo Testamento. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, queridos, o ide é para mim e para você. É um mandamento, ide. Vão, façam discípulos, ensinando eles a guardar o que vocês têm aprendido. Então, nós não temos a desculpa de dizer, mas eu não sou tão evangelista, eu sou mais pastor, eu tenho um chamado mais pastoral, só para cuidar de pessoas. Não, mas eu não sou muito bom com as palavras, então eu vou para a igreja só para mim receber e eu não vou expandir. Queridos, aqui o ID não está especificando para essa pessoa ou para aquela. O ID é para todos. Vão e façam discípulos, todos. Todos nós somos chamados a ir fazer discípulos todos os dias. E aí em Romanos 8, 19 ao 23, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Queridos, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que está querendo dizer aqui, queridos? Se você olhar onde você mora, teu vizinho, mais próximos, você pode ver a forma que o mundo está vivendo hoje. Você passa nos bares, querido, isso dói o meu coração. Em ver pessoas ali escravas da bebida,
Às vezes você passa, tá um frio, você, pensando, puxa, eu vou para casa, sentar no meu sofá com a minha esposa, com meus filhos, se cobrir no sofá, assistir um filme. E você, por causa daquele frio aí, você olha lá pessoas sentadas para fora no frio, bebendo. Queridos, isso dói no meu coração. Isso me machuca. Mas eles aguardam que os filhos de Deus sejam revelados. Eles aguardam que eu e você vamos cumprir esse ID. Talvez eles estão tentando preencher algo dentro deles que nem eles mesmos saibam o que é. Eles só têm esse vazio dentro deles. Mas eles não sabem do que se trata. Talvez eles nem saibam que existe um Deus. E aí eles estão tentando preencher com pornografia, eles estão tentando preencher com a bebida. Enquanto muitos têm pensado em o quê? Se juntar numa torre, eu vou ficar de boa. Eu vou lá para fora para quê? Como eu já falei, vou arrumar mais problemas, trazer pessoas com problemas. Queridos, a igreja é um hospital, é para problemas mesmo. Tem lugar para mais gente. Nós precisamos nos manifestar. A criatura geme com dores de parto. Queridos, é uma das piores dores que existe. As dores de parto é quase comparada com um homem com febre. Mais ou menos. Queridos, é uma das piores dores que existem. As dores de parto. Então essa relação que é feita aqui, que a criação geme com dores de parto. Queridos, eles sofrem dentro deles, aguardando que nós nos manifestemos para cumprir o ID do Senhor. Queridos, e esse ID não é tão mirabolante. O ID, a melhor definição do ID é indo. Eu estou indo para o meu trabalho, eu estou fazendo discípulos. Eu estou indo para o mercado, eu tenho a possibilidade de evangelizar o caixa. Queridos, eu tive a oportunidade de ir com o senhor Roberto umas 2 vezes para Campo Largo. Ali eu aprendi o que é o ID. Queridos, ele vai comprar uma bala, ele sai na maior alegria lá. Pude falar de Jesus para aquela pessoa. Nós fomos numa casa de ervas, queridos. E nós pagamos e saímos. E o seu Roberto não vinha, a dona Verônica já preocupada, porque o Roberto não vem. Eu sondei na porta, o seu Roberto já estava evangelizando uma mulher. E ele abordou ela e eu fiquei olhando. E ele falou, Deus falou isso para você, e a mulher se desabou a chorar. Ela falou, é tudo que eu vim perguntando no ônibus. Queridos, então o ID não é tão difícil. O ID não é tão complicado. O problema é que nós somos orgulhosos. Isso se chama orgulho, não é medo, é orgulho de errar, é orgulho de falar. Uma experiência que eu aprendi com ele e eu já coloquei em prática. Nós estávamos lá em casa e ligaram para o seu Roberto. Queriam falar com o João. Ah, o seu João? Não, eu não conheço nenhum João. Ah, desculpa, foi engano. Não, peraí, eu não conheço o João, mas eu conheço Jesus. E falou de Jesus para aquela moça, que errou a ligação. Então, queridos, o ID é isso. O ID é simples. O ID é um chamado para eu e para você. O ID é simples falar de Jesus. Ah, você não sabe nenhum versículo? João 3,16, eu creio que você sabe. Então fala um versículo. Jesus te ama. É simples nós cumprirmos o ID. E às vezes a criação ela está com tantas dores, queridos, que qualquer palavra que você fala na vida dela, aquilo cai como um bálsamo sobre as feridas. E é por isso que nós precisamos, queridos, sair dessa torre, sair de viver confortável e irmos atrás dessas pessoas. Quando fala aqui, queridos, que... Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza seja libertada. Queridos, esse povo, eles têm esperança de serem libertos disso. Eu creio que muitos daqueles que estão perdidos nos vícios, na bebida, na pornografia, eles têm esperança de um dia sair disso. Aquele momento que eles estão se satisfazendo o seu corpo com aquilo, quando eles saem daquilo, eles têm esperança de um dia ser libertos daquilo. E nós somos a esperança. Talvez você já tenha ouvido essa história. Um cientista, querido, cientista Kurt Hitcher, ele fez uma experiência.
em 1900 e bolinha, eu não lembro. Ele fez uma experiência. Ele pegou um reservatório grande, encheu de água e ele colocou ratos dentro daquela água. E ele ficou observando aqueles ratos. Aqueles ratos ficaram na média de 15 minutos e começaram a morrer afogados. Aí ele pegou e fez mais uma experiência. Isso é registrado em livros, queridos. Isso aconteceu mesmo. E ele fez mais uma experiência. Ele colocou água de novo e ele pegou outros ratos e colocou dentro da água. Quando os ratos estavam quase morrendo, quase exaustos, ele tirou os ratos, secou, deu comida, deixou os ratos descansarem e colocou de novo na água. Queridos, existem relatos de um rato que ele nadou 81 horas, porque ele tinha a esperança de que ele ia ser salvo novamente. Então a esperança move essas pessoas, por isso que muitos não se entregam, porque eles aguardam com esperança que nós nos manifestemos. Eles têm essa esperança, isso move eles. Por isso que você vê muitas pessoas perdidas nas drogas, mas que ainda têm essa esperança dentro deles, esperando que nós estendamos a mão, falamos algo a eles. Todos, queridos, querem viver algo diferente. Todos querem experimentar algo diferente. Até, não sei quantos viram, né, sobre o avivamento lá em Asbury, nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o pastor, falei, puxa, como eu queria ir. Que vontade de estar naquele lugar, de sentir aquela presença. Eu creio que eles estão até hoje, não vi, entre ontem e hoje eu não vi nada a respeito disso, mas eu creio que eles ainda estão naquele agir, naquele mover de Deus lá. E aí todos olham e pensam, puxa, eu queria viver aquilo. Mas queridos, nós podemos viver isso aqui. Só que quando você marca uma oração às 6 da manhã, ninguém vem. Aí quando tem o culto, puxa, o friozinho que tá. Hoje eu não vou. Ah, eu indo uma vez por mês no culto, tá ótimo, já fui. Queridos, nós podemos viver isso aqui. Basta nós sairmos da nossa torre, nós sairmos da nossa zona de conforto. E nós pagarmos esse preço. É simples, queridos. Eu estava falando com o pastor. Falei, como é legal a gente ver aquilo que está acontecendo lá. Mas nós estamos vivendo um avivamento aqui. Nós estamos vivendo. E aqueles que estão buscando a Deus mesmo, realmente, estão experimentando esse avivamento. Queridos, nós estamos na Igreja Nova Vida, do pastor Wendel. Nós recebemos esse desafio. Nós tivemos, né, estamos acompanhando eles, estamos andando junto com eles, com o pastor Wendel e com a Débora. E eles desejaram poder experimentar a escola de profetas, porque foi algo que foi impactante na nossa igreja. E aí nós estamos toda segunda-feira indo para a igreja deles. Nós estamos tendo a oportunidade de dar algumas aulas lá. Até o que o Paulo brincou, que eu fiz uma pegadinha, que eu coloquei ele para dar uma aula também. Saia da torre, vai, vamos trabalhar, vamos fazer. E aí, queridos, nós tivemos a oportunidade de conversar com um outro pastor. Pastor que já tem vários anos de igreja. E ele falou, é isso que eu preciso. Vocês precisam ir para lá para dar a escola de profetas. Nós queremos aprender como faz discipulado, nós precisamos aprender a discipular. Queridos, eu podia dizer para dar lá, nós já temos o Ministério do Louvor, nós já temos o grupo familiar, nós já temos o discipulado. Eu vou fazer isso para quê? Já está bom, nós temos que focar na nossa igreja. Não, o nosso foco não é a minha igreja local, nosso foco é reino. Nós estando crescendo, queridos, não interessa se a igreja aqui está com 100 pessoas e uma outra está com 200, 300. Nós precisamos focar em reino. Não existe placa de igreja, porque... Não, se não for para Shalom, eu não vou fazer. Ah, não, mas eu ajudei tanto fulano de tal, nossa, demos cesta básica, orei, fui na casa, visitei, busquei, levei de carro e está indo para outra igreja. Não, isso eu não aceito. Está indo para outra igreja, não está indo para mim. Queridos, está no reino. Se está em alguma igreja, aleluia, glória a Deus. O foco não é igreja, o foco é reino. Nós precisamos entender e virar essa chave dentro de nós, queridos.
que nós somos a esperança para esse povo. Nós precisamos levar a esperança, levar e expandir esse reino, independente de placa de igreja. Independente de placa de igreja. Nós pensamos muito em nós, queridos, né? Como diz o pastor, se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Eu estando bem no reino, o reino em segundo lugar. Eu estando bem, eu tendo minhas bênçãos, eu tenho meu carrinho, eu tenho minha casa, eu estou conseguindo pagar minhas contas. O reino, segundo lugar. Não mandei estar lá bebendo, está bebendo porque quer. Queridos, isso não é pensamento de reino. Nós precisamos buscar em primeiro o reino. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós precisamos focar no reino de Deus. Deus, e aí, o que é a tua vontade? O que eu posso ajudar na tua vontade? Não é sair fazendo o que eu acho que é, o que eu acho que é certo. Ah, isso aqui daria certo. Isso aqui... Deus, qual é o teu propósito para esse reino? Onde eu posso me encaixar aqui? O que eu posso usar para o Senhor me ajudar e eu fluir no teu reino? Queridos, aqui diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ali um pouco antes está falando que eles estavam preocupados no que comer, o que beber, o que vestir. O nosso foco é reino, queridos. E o restante, Deus vai cuidando. Vamos focar no reino. Nós tivemos um dia, nós íamos ter um discipulado com o pastor, e aí ele falou assim, anotem para mim a agenda pessoal e a agenda ministerial de vocês. Aí a gente sentou lá em casa com a Daila, vamos fazer agenda ministerial. Discipulado tal dia, discipulado fulano e tal, discipulado escola disso, escola daquilo, louvor isso e tal, e a nossa agenda pessoal. Não tinha agenda pessoal. Queridos, nós temos buscado focar no reino. Às vezes é cansativo, nós somos carne, osso, às vezes cansa. Mas o nosso foco é reino, queridos. Como eu já falei, amanhã, por exemplo, amanhã é um dia, véspera de feriado, podia estar em casa, tranquilo, de boa, mexendo na minha casa, com as minhas filhas. Mas nós estamos indo para a igreja do Endo. Vamos expandir o reino. O meu foco é o reino. As demais coisas Deus cuida. Aí é com Ele. Ali o versículo está dizendo, todas as coisas vão serão acrescentadas. Ele vai cuidar. Aí o resto é com Ele. Eu faço o que Ele está mandando. O foco é o reino. Eu vou expandir esse reino. Lá fala, a criação geme com dores de parto. As pessoas estão sofrendo. E a dor do seu irmão, queridos, precisa ser a sua dor. Nós precisamos sentir a dor das pessoas. Esses dias, houve um caso, eu soube de um caso de traição. E aí algumas pessoas daqui me contaram, julgavam a pessoa. Ah, mas a carinha dela não me engana. Ah, fulano de tal é assim mesmo, para mim não me espanta. Queridos, o nosso foco tem que ser a dor das pessoas. Independente do fato que levou à traição, o que foi, a dor, a feridas, a sofrimento. Ninguém sai feliz com tudo isso, queridos. Pode haver algo exterior aparecendo. Ah, tô bem. Não está. Só que a dor das pessoas precisa ser a nossa dor. E nós julgamos as pessoas, queridos. Mas as pessoas vivem escravas, aguardando que nós nos aproximemos delas com palavras de esperança. Eles aguardam que nós nos aproximemos com palavras de esperança. Nós precisamos ser mensageiros da esperança e não mensageiros de Satanás. Quando pessoas se aproximam de nós, queridos, nós precisamos levar essas pessoas à esperança, levar elas a sentir o amor. Quando pessoas se aproximam de nós, levá-las para o grupo familiar, levá-las para o grupo de expansão, levarem para ser discipulados. Mas nós precisamos ser mensageiros, queridos, não de Satanás. Olha, vão para a igreja, mas cuide com fulano de tal. Aquele ali é metido. Nós vamos, mas o fulano de tal, aquele lá, mantém a distância. Aquele lá não é tão gente boa assim. Vamos lá para a igreja, mas o pastor lá, cuide com o pastor. O pastor não é muito de abraçar, então. Queridos, isso é ser mensageiro de Satanás. Nós não somos chamados para ser mensageiros de Satanás.
A nossa boca precisa servir a Deus. Se a pessoa se aproxima de nós, traz ela para perto, queridos. Leva a ela mensagens de esperança. Leva a ela palavras que vão confortar, que vão trazer bálsamo para o coração dela. Não palavras que, julgando o que você acha, o que você deixa de pensar. Foque na dor das pessoas. Neemias, queridos. Quantos conhecem a história de Neemias? Ele era copeiro do rei. Neemias tinha uma vida boa, uma vida estabilizada, comia do bom e do melhor. Ele era de alto escalão. O livro de Neemias 1, do 3 ao 4, queridos, diz assim: Neemias perguntou a alguns mensageiros, sobre notícias de Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Queridos, como eu já falei, Neemias tinha uma vida boa. Ele era copeiro do rei, então o único serviço dele mais pesado era erguer o copo para experimentar o vinho se não estava envenenado. Tinha uma vida boa, uma vida estabilizada, ele estava tranquilo, não tinha nada que ameaçasse o cargo dele. Mas quando ele ouve, queridos, de seus irmãos que estavam passando por uma grande tribulação em Jerusalém, tiveram seus muros derrubados, seus portões derrubados, ele se lamentou, chorou, jejuou e orou. Queridos, a dor, eles estavam longe. O que Neemias tinha que se incomodar com o que está acontecendo lá? Queridos, mas é isso que muitos pensam. Eu estou bem, o restante que se vire. A igreja está lá, por que não vão para a igreja? Mas nós precisamos, queridos, fazer como Neemias. Neemias saiu da zona de conforto dele. Neemias foi, jejuou, orou, ele ficou com o semblante caído mesmo. Ele estava sofrendo, ele estava abatido. E quando ele chegou diante do rei, o rei falou: Neemias, o que está acontecendo? Não, meu povo está passando por dificuldades, eu queria ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele foi trabalhar, foi organizar. Vamos lá, vamos erguer um muro, vamos fazer isso. Queridos, nós precisamos fazer isso. Nós pensamos muito em nós, queridos, e deixamos de expandir o reino. Deixamos de buscar essas pessoas, queridos, que estão passando por esses momentos. Como eu falei, eles nem sabem por que eles estão passando por aquilo ali. Eles nem sabem que precisam de Jesus, que precisam de um Salvador. E nós muitas vezes, eu não vou sair da minha casa. Eu vou sair da minha casa para ir lá evangelizar um mendigo, evangelizar um bêbado. Como eu falei da oração. Mas eu vou lá orar por quê? Eu posso orar na minha casa? Querido, se junta com teus irmãos, é uma vez por semana. Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo. Vamos lá se juntar com os irmãos, vamos se levantar num clamor. Deus, nós estamos aqui num clamor com meus irmãos, intercedendo por vidas, para que se fechem os bares, para que se fechem os casos de prostituições, para que pessoas venham a ser restauradas, para que as famílias da minha localidade venham a ser restauradas. É isso que eu creio, queridos. É isso que eu creio. Uma frase que o pastor me falou lá atrás, logo quando eu comecei na igreja. Nós estávamos, queridos, com a agenda cheia, o pastor também com a agenda cheia, lotada. Ele olhou para mim e falou: cara, nós vamos ter tempo para descansar no céu. Aqui nós vamos trabalhar. E o nosso pensamento de reino precisa ser isso, queridos. Nós vamos ter tempo para descansar no céu. Eu quero poder olhar para trás quando eu chegar lá, Jesus olhar para mim: parabéns, Pia. Olha aí quanta gente você trouxe. Esse é o meu desejo, queridos. Agora eu não quero chegar lá, tá aqui, livrinho, Thiago, tá. Como é que tá aí? Tá só eu, tava tranquilão lá. Poxa, mas e o restante? Não falei para você ir? Vai buscar pessoas. Queridos, nós precisamos comprar isso. Eu quero ir, eu quero expandir o reino. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Ide e façam discípulos. O que é fazer discípulos, queridos? O que é fazer discípulos? A nossa igreja tem essa ideia de discipulado. E é uma ideia assim, como eu falei, eu estava conversando com esse pastor. Eu não sei quantos anos de ministério ele tem, mas de uma igreja ele tem 20 anos nessa igreja. Ele é um pastor formado na presbiteriana. E ele falou pra gente, queridos, nós temos anos de igreja, mas convertido mesmo, nós temos 4, 5 anos, eu acho. E ele perguntou, como é isso? Como é fazer discipulado? Como que o trabalho de discipulado na igreja de vocês vai? Queridos, o que é fazer discipulado? É caminhar com pessoas. Ide e façam discípulos, caminhem com pessoas. Vocês acham que o objetivo desse café, queridos, é o quê? Encher a barriga? É experiência de mesa. O que é a experiência de mesa? Você está ali trocando, você comendo junto com a pessoa e conhecendo como que é a pessoa. Queridos, nessas experiências de mesa que você conhece as pessoas. Nossa, mas me falaram que fulano era assim, assim, assado. Mas não é. Eu estou vendo que é diferente. Nossa, mas fulano me falou que aquele lá era difícil, era falador, era metido, era isso. Mas eu estou tomando um café com ele aqui, estou vendo que não é isso. Queridos, discipulado é caminhar com pessoas, é você estar junto com pessoas, vivendo experiências com outras pessoas. Isso é fazer discipulados. E aí você pensa assim, tá, mas eu vou caminhar com uma pessoa e fazer o quê? Só tomar café? A palavra diz aqui, ó, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Aí você pode se perguntar assim, e aí, o que eu vou passar para essa pessoa? Queridos, o que você tem aprendido? A palavra diz aqui, ó, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. O que você tem aprendido? O que você tem aprendido, você passa para as pessoas. Eu creio que algo de bom você tem tirado dos cultos, você tem tirado dos grupos familiares, você tem tirado dos seus discipulados. Ah, pastor, mas eu não sei o que é discipular. É ensinar pessoas. Ensina o que você tem vivido. Se você é uma pessoa carrancuda, se você é uma pessoa mal-humorada, e você for discipular pessoas com isso, o que você vai fazer? Pessoas carrancudas, mal-humoradas. Se você é uma pessoa, como diz o pastor, uma língua preta, palavrão. Queridos, você vê as pessoas quando se unem juntas, eles já pegam o jeito do que estão falando. Até a gente brincou com a Dália esses dias, a gente está convivendo bastante com o seu Roberto, Dona Verônica, Larissa e o Thiago. Então a gente já está falando um pouquinho de pernambucano. Eita, poxa. Queridos, se nós fôssemos discipulados por eles, grande parte do nosso palavreado seria parecido com o deles, pela nossa convivência. Então, se nós discipulamos pessoas, nós vamos fazer o quê? O que nós temos aprendido, o que você tem aprendido? Você tem ouvido bastante que você deve amar as pessoas, então você vai ensinar que você deve amar as pessoas. Você é ensinado que você deve respeitar a sua liderança, os seus líderes, seus pastores. Você vai discipular uma pessoa, o que você vai ensinar para ela? A honrar seus líderes, a honrar seu pastor. Nós expandimos o reino, queridos, discipulando pessoas. Nós expandimos o reino discipulando pessoas. Nós curamos uma nação, queridos, discipulando pessoas. Nós avivamos uma nação discipulando pessoas. Eu fui pregar num grupo de homens esses dias e eu usei justamente isso, queridos. Nós mudamos uma nação discipulando homens e mulheres. Pense comigo, se você tem aprendido que nós devemos amar, que nós devemos honrar, que nós devemos respeitar, que nós devemos ser submissos a Deus, que nós devemos ser submissos aos nossos líderes, nossos pastores. Se você vai discipular uma pessoa, você vai ensinar ela a ser submissa, a honrar. Se você vai caminhar com um casal que está com problemas, queridos,
Você ensina o homem a honrar sua mulher. Você ensina a mulher a ser submissa ao homem. Se você tem uma família restaurada, com um homem restaurado, um homem segundo o coração de Deus, com uma mulher sendo submissa ao seu marido, você não tem uma família restaurada? Então você tem filhos que lá fora vão impactar outros filhos, que vão levar a diferença. Queridos, alegra muito o meu coração poder ver jovens que não são cristãos hoje impactando outros jovens. E esses jovens têm impactado as suas famílias. Então nós curamos, nós avivamos, nós restauramos uma nação discipulando pessoas. Passe para frente o que você tem aprendido. Ou você não aprendeu nada? Se você não tem aprendido nada, misericórdia. Mas o pouco que você tem aprendido, você pode passar para frente. Discipule pessoas. Você tem pessoas mas eu preciso discipular só quem é cristão. Nada a ver. Caminhe com pessoas. Mas ele é do mundo, caminhe com ele. Ensina para ele o que você tem vivido. Queridos, você não precisa chegar e pregar para ele, isso. Queridos, o maior testemunho, a maior pregação é a nossa vida. Então caminhe com pessoas, discipulando pessoas com isso. Eu vi um testemunho, queridos, de um pastor. Ele chegou na igreja e tinha um mendigo sentado na porta. E ele pegou e foi conversar com esse mendigo. E ele sentiu muito forte no coração dele de falar que Jesus amava aquele mendigo. E aí ele pegou e falou, Jesus te ama. Ele olhou para aquele pastor e falou assim, eu sei que Jesus me ama, mas o que eu queria ouvir é, eu te amo. E nós dizemos, eu te amo para as pessoas, discipulando pessoas. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Se nós amamos a Jesus, nós cuidamos de pessoas. Nós discipulamos pessoas por amor a Jesus. Mas lidar com bicho é mais fácil. Queridos, nós lidamos com pessoas porque nós amamos a Jesus. O nosso amor por Jesus nos faz amar as pessoas, a sentir a dor das pessoas, a ter empatia pelas pessoas e a discipular, cuidar de pessoas. Queridos, não há prazer maior do que você olhar um casal como era lá atrás e como ele está hoje. E saber que você fez parte da restauração dessas pessoas. Através do quê? Do discipulado. Através de você estar sentando junto. De você estar ouvindo a dor das pessoas. De você estar passando para eles experiências que você já viveu. Isso é discipular pessoas. Ensinar aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Expanda o reino, queridos. Pessoas aguardam a manifestação. Nossa, milhares de pessoas aguardam que eu e você cheguemos a eles com as boas novas do reino. Último versículo para terminar. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, de que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, teu Deus reina. Quão formosos são os pés do que estão sobre os montes. Queridos, como é lindo pessoas que anunciam, que expandem o reino, expandindo o evangelho. Como é gratificante, queridos, ver pessoas que expandem o reino. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. E aí a minha pergunta é, vamos continuar reunidos numa torre? Assim como foi lá em Babel? Vamos sair daqui para quê? Vamos gastar energia para quê? Ou vamos cumprir o ID que o Senhor tem mandado e expandir o reino? Queridos, nós precisamos ganhar pessoas. Mas ganhar para encher a igreja? Não, queridos. Não é ganhar para encher a igreja. O objetivo nosso não é estar a igreja cheia aqui. Nossa igreja está com 200 pessoas. Nossa igreja está com 500. Nossa, a minha tem 1000. Queridos, esse não é o objetivo. A minha igreja tem pessoas restauradas. A minha igreja tem pessoas que foram curadas. Queridos, a minha maior alegria, queridos, é poder ver os nossos discípulos que foram discipulados por nós hoje discipulando pessoas. E essas pessoas já estão discipulando pessoas. Uma delas, queridos, nós nem havíamos feito algo
falado para ela assim algo... Fugiu a palavra agora. E nós nem tínhamos dito para ela, ó, você vai discipular pessoas. Mas o que aconteceu? Ela automaticamente no trabalho dela, ela já estava se aproximando e discipulando pessoas, conforme o que ela já havia vivido. Talvez você tenha passado por problemas na tua vida financeira, que você foi curado, e vão se aproximar de você pessoas com problemas financeiros. Para quê? Para que você discipule elas, ensinando o quê? O que você tem aprendido. Talvez você passou por problemas no seu casamento, hoje você tem um casamento restaurado, aleluia. Um casamento restaurado, um casamento na presença de Deus. Então se aproxime de casais, queridos, que você está vendo que estão se separando. Se aproxime de casais que você está vendo que estão com problemas e o quê? Discipule. Ah, mas discipular é só para líder. Queridos, ide, fazei discípulos. Não está dizendo vão os pastores, vão os líderes e façam discípulos. Ide e façam discípulos, todos vocês. Amém? Amém, queridos, que você tome posse dessa palavra. E que o Senhor possa incendiar no seu coração essa vontade, esse desejo de cumprir esse mandamento que Ele tem. Vão e façam discípulos. Amém? Se coloque de pé, queridos.